Olá, o ponto de vista de hoje vai falar sobre a redução da maioridade penal. Segundo uma pesquisa do Instituto Vox Populi, 89% dos brasileiros são a favor da redução. Já um outro levantamento feito pelo Centro de Controle de Doenças e Prevenção, o CDC, estimou que jovens presos ao lado de adultos têm 34% mais chances de voltarem a cometer crimes. Para falar sobre isso, eu recebo a advogada Raquel Tamassia. Bem-vinda, Raquel. Muito obrigada. Raquel, a primeira pergunta minha é isso. O que essa proposta de emenda constitucional que prevê redução da maioridade penal, qual que é a alegação dela? Na verdade, a alegação da proposta, eu penso que é mais um atendimento ao anseio popular do que um estudo profundo sobre o tema. Então, existe uma população muito grande que pretende a redução da maioridade como uma forma mais de vingança social do que de acolhimento e tentativa de tratamento desses meninos ou de mudança de comportamento deles, do que realmente verificar qual é a solução do problema e por que existe tantos jovens infratores. Então, é uma forma de um atendimento rápido a um anseio popular em relação à criminalidade. Tá. Mas qual que é hoje, o que a lei prevê para os adolescentes entre 12 e 18 anos e para os menores de 12 anos? Hoje, o que acontece é assim, a Constituição Federal diz que só é punível os maiores de 18 anos. Então, isso é uma questão de Constituição. De outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, coloca que a criança até 12 anos, a partir de 12 até os 18, são os adolescentes. De 12 para baixo não existem as medidas protetivas, as medidas socioeducativas, na verdade, elas não existem para essas crianças. Para os adolescentes existem as medidas socioeducativas. Dentre elas existe a internação. São várias as medidas e o Estatuto da Criança e do Adolescente pretende recuperar esses adolescentes e não puni-los. A ideia não é punição dentro do Estatuto. Mas quais os passos para a recuperação, segundo o ECA? Segundo o ECA, existe a apreensão do adolescente, então ele vai ao Ministério Público, vai perante o juiz e recebe uma instrução. Existe a medida de semi-internação, ele passa o contraturno, então ele vai na escola num período e fica outro período em uma instituição especializada, e aí sim teria a internação, que seria a última proposta, né, e não a primeira. Então, esses seriam os passos, o que não é o que ocorre na realidade. Na realidade, hoje, dependendo da infração que o menor comete, ele já passa diretamente para uma internação, sem a avaliação que determina o ECA, porque o ECA diz que tem que avaliar todo o histórico do adolescente. Então, a família que ele está inserida, se ele está estudando, como ele chegou até ali, as condições sociais, e isso muitas vezes não é analisado. Porém, já uma crítica que eu já vou colocar. Quando você tem um adolescente de classe média ou classe alta, aí sim tudo isso é avaliado. Então, se você pega uma criança de escola particular, classe alta, vendendo maconha na escola, por exemplo, que é relativamente comum, e pega um adolescente da classe baixa vendendo maconha na escola, os dois vão ter tratamentos diferentes. Certamente, o adolescente de classe alta não vai receber internação, porque aí sim aplica o ECA e diz que ele tem uma família estruturada e capacidade de se recuperar ou tornar um adolescente melhor dentro da família que ele está inserida só pela condição social. Mas até em caso de crime hediondo, teria que passar por todo esse processo? Exatamente, até nos casos de crime hediondo. O Estatuto da Criança e do Adolescente não vê o crime pela pena ou pela gravidade. Claro que isso vai pesar e tem que pesar, obviamente, mas a criança ou o adolescente está em primeiro lugar, é o centro da análise dos fatos. Entendi. Uma outra pergunta. A gente pode falar que o adolescente, com 16 anos, por exemplo, que a redução da maioridade penal ela prevê até os 16, Isso. mas com 15 anos, ele não sabe que ele está fazendo alguma coisa errada? Sim, ele sabe. Ninguém que é contra a redução da maioridade ou que estuda o assunto acredita que ele não saiba. O que não se pode é perder esses meninos. O que não se pode é ver que é um adolescente, ele é muito novo, é possível recuperar, é possível trazê-lo de volta a uma vida longe da criminalidade e simplesmente ter uma medida punitiva e jogá-lo
numa cadeia, embora ele tenha consciência do que ele está fazendo, ao mesmo tempo, ainda é possível trabalhar esse adolescente. Mas então, onde que as medidas socioeducativas elas falham? Na instituição como colocada. A Fundação Casa, hoje no estado de São Paulo, é Fundação Casa, e não vou falar dos outros estados porque eu não tenho tanto conhecimento, mas falha um pouco pela própria estrutura. Existem algumas fundações casas modelo, aqui em Campinas existe uma, que essa sim tem conseguido de alguma forma trabalhar, mas quem efetivamente trabalha esses adolescentes são ONGs e não o Estado. Então, as ONGs fazem trabalhos de oficinas dentro das fundações casa, o que é permitido pela legislação, além da escola que tem lá dentro, e aí sim, se existe uma fundação casa com princípios e funcionários aptos, eles conseguem sim mudar a perspectiva de vida desses adolescentes. Uma questão que muita gente tem dúvida é, por exemplo, sobre o adolescente com 16 anos, ele vai preso, ele recebe uma pena de 10 anos. Não sei se chega a acontecer isso ou não. Não pode. Não pode acontecer. Não pode. Porque... Quando ele faz 18, o que acontece com ele? Ele retorna para a sociedade? Não que ele receba uma pena, não que ele receba uma pena, mas que ele cometa um crime que a pena seria mínima de tantos anos acima desse 21. Não existe, porque é assim. As medidas socioeducativas são aplicadas quando os adolescentes praticam atos infracionais. Atos infracionais não têm penas, têm medidas socioeducativas. Atos infracionais são aqueles atos que no Código Penal são definidos como crime. Então, não existe uma pena. Então, o juiz fala, é internação. Ele não vai dar um período. O juiz não dá tempo nenhum. Ele nem pode. Mesmo se ele tiver 6 meses de completar a idade? Nada, não pode. O que ele vai fazer é assim, a cada 3 meses, esse adolescente tem que passar por uma avaliação psicológica para ver se está apto a retornar. Ele tem uma medida, no máximo, de 3 anos para ficar dentro da Fundação Casa. Vamos supor que ele tenha cometido o ato infracional aos 17 anos, vamos supor, 17 anos e meio. Né? Então, ele vai passar dos 18 e vai ficar até no máximo 21 anos. Por isso que diz, tem meninos dentro da Fundação Casa entre 18 e 21. Existem esses meninos. Embora o tratamento deles, pela própria forma de colocação da Fundação Casa, eles vão sendo separados. Mas existe, porque eles estão lá cumprindo e o período máximo até os 21. Aí, no caso, se acontecesse a redução da maioridade penal, Isso. Essa PEC, ela prevê que as crianças ficariam juntas com os adultos? Os adolescentes ficariam juntos com os adultos? A PEC, ela só vai reduzir. O que precisaria era regulamentar isso depois. E como regulamentar? Porque hoje a gente tem uma fábrica de enviar pessoas para a cadeia. Essa é hoje a forma que o Brasil encontrou de controlar a criminalidade, que é falha, não tem resultado nenhum, como a gente tem visto. Então, aumenta a pena, manda todo mundo para a cadeia, não adianta nada. A criminalidade continua, então está errado. Mas, se a gente colocar meninos menores lá dentro, primeiro, eu acredito que teria que separar. Não se pode deixar junto, né? Até pelo próprio aliciamento interno, né? Eles iriam aliciar esses menores para o crime, né? Agora, como vai se fazer isso, não se sabe, porque se não tem cadeia nem para os adultos, vai construir mais para os menores? Então, aí, além disso, a gente esbarra numa questão institucional também. Uhum. E no caso da Fundação Casa, que você citou de exemplo, ela está preparada hoje para receber? A Fundação Casa, ela não é o ideal, mas é menos pior que o presídio. Ela, ainda assim, embora tenha o acúmulo de menores, a equipe não esteja tão preparada a lidar, porque a pessoa passa no concurso e não tem um preparo para lidar com aqueles adolescentes em recuperação. Eles entram com uma filosofia de pena. Esse que é o problema. A filosofia que tem dentro da Fundação Casa é esses menores são bandidos. E aí que é o entrave. Eu acredito que mais do que estrutura, o primeiro passo seria a filosofia dentro do local. Você falou que a de Campinas é modelo, né? Isso. Qual que é a diferença? A diferença das fundações Casa Modelo é exatamente isso, é tentar implantar essa filosofia de que aqueles menores estão ali
para serem ajudados e não para cumprir uma pena. Essa forma. Então, eles têm. Mas não tem uma diferença estrutural? Estrutural, não. Nada disso. Estrutural é idêntica. O que existe é o diretor está empenhado em ajudar esses adolescentes, a forma que coloca as oficinas, como que separa ali dentro, porque eles têm como separar, porque tem várias salas de aula, por exemplo, a ocupação desses adolescentes o dia todo, quais são as regras, tudo isso faz a diferença, é o funcionamento da Fundação Casa. Mas existem números que mostram, por exemplo, que a de Campinas modelo, ela tem um número de recuperação maior do que a de São Paulo? Existem alguns números, sim, que mostram que essas casas que têm essas filosofias, sim, porque o que existe? Por exemplo, em Campinas, o diretor veio de uma ONG de recuperação de adolescentes. Existem outras que os diretores vieram da Secretaria de Administração Penitenciária. Então, assim, é essa visão, é questão de visão. Como que eu olho aquilo ali? E isso começa também, acho, com a ação policial na rua, ou não? A ação policial, eu acredito que não tenha muita diferença, porque é todo... Assim como a sociedade, a polícia enxerga como bandido também, assim como os juízes e os promotores. E a gente pode falar que o Estado ele cumpre as leis voltadas para os adolescentes? Não, o Estado não cumpre de forma alguma. Mas por que não? Então, começando pela educação, né? Se a gente for começar pelas creches, a gente já tem um déficit aí, enorme, né? Então, aí você tem o déficit da creche, crianças colocadas na creche através de liminares, em creches que não atendem, não suportam aquele número de crianças, e não estou colocando culpa nos juízes que dão as liminares, porque é uma questão muito difícil, você tem entre deixar na rua e deixar na creche, melhor na creche superlotada do que na rua. São questões muito difíceis. Você já tem uma creche deficitária, uma escola deficitária, uma escola que dá ao aluno 4 horas de aula por dia, o que significa que ele tem mais 20 de ociosidade. Se você tirar as 8 que ele dorme, ele fica 12 horas na rua, 12 horas sem nada para fazer, absolutamente nada, porque não tem cursos extras, não tem nada. Então, começou aí o problema. Se a família não dá conta, e nós sabemos porque, olha, esta família tem problemas e não dá conta. Ora, o ECA fala que é dever da família, do Estado e da sociedade. Então, o Estado e a sociedade vai ter que ter na falta da família. Então, a partir daí já começa tudo errado. E essa questão também de divisão social. Então, a criança da escola pública é olhada de uma forma, a criança da escola particular é olhada de outra, inclusive pelo próprio Estado, pelos juízes, pelos promotores. Então, tudo isso teria que mudar. Né? É possível não formar adolescentes infratores, desde a educação. Mas mesmo com o aliciamento que existe na rua, principalmente pelo tráfico? A minha ideia seria tirar da rua, né? A questão é, 4 horas de escola não tem condições. Seria esse um dos focos principais? Um dos focos principais, colocar essas crianças 8 horas na escola. Porque daí, porque veja, a família, as mães, os pais trabalham, em média, vamos supor que todos trabalhem 8 horas, o que é uma utopia, ninguém trabalha 8 horas. Mas então eles ficam fora de casa 10 horas, 10 a 12 horas se você contar o transporte. Como que essa criança fica todo esse tempo sozinha? Aí já tem um problema muito grande. Entendi. O ponto de vista de hoje está falando sobre a redução da maioridade penal e volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Ponto de Vista está de volta falando sobre a redução da maioridade penal e recebendo aqui a Raquel Tamassia, que é advogada. Raquel, a gente já falou um pouco da Fundação Casa e já citou um pouco sobre o sistema penitenciário. O sistema penitenciário adulto, caso ele fosse receber esses adolescentes, hoje o funcionamento dele, como é que é? Ele estaria preparado para receber esses adolescentes? Qual que é o grau de recuperação de presos que a gente tem no sistema penitenciário? Olha, em primeiro lugar é o número, né? Hoje nós temos aproximadamente 8.000 adolescentes em fundações casas no estado de São Paulo. É um número absurdo. Em segundo lugar, no sistema prisional, em todos os presídios do estado de São Paulo, nós temos no mínimo o dobro de homens do que a capacidade. Já é o primeiro entrave, não cabe, efetivamente, não cabe esses adolescentes dentro do sistema prisional, ainda que eu conte só os maiores de 16. Em segundo lugar, o sistema prisional está absolutamente falido. Então, eu não posso, qualquer ser humano que seja, eu não posso ter nenhum tipo de concordar com qualquer coisa que se coloque mais pessoas ali dentro. Porque o sistema prisional não tem a menor capacidade de recuperação. As únicas pessoas que hoje fazem um trabalho que tem algum tipo de recuperação são as igrejas evangélicas e a pastoral carcerária. São os dois únicos que conseguem chegar pouquissimamente aos reeducandos, né? Então, colocar adolescentes ali dentro e a forma de tratamento e o que é se passado ali não tem condições. Até porque dentro do sistema existe já instituído o aliciamento. Então, se uma cadeia é dominada por alguma facção criminosa, aquele que ingressa no sistema, ele tem opções. Ou ele se alia à facção, ou ele se alia ao grupo evangélico, e são blocos dentro do próprio sistema. Agora, você tem um adolescente em formação, embora ele tenha ciência do que ele fez, ele ainda está em formação psicológica e afetiva. Psicológica, moral e afetiva. Se você colocar ali dentro, a escolha dele muitas vezes pode ser a escolha mais confortável, e o confortável é ficar próximo à facção, porque tem benefícios ficar ali, né? E você já está levando, você está aumentando o contingente de infratores. Ao invés de trazê-los de volta à sociedade, fazer com que ele se desenvolva psicologicamente, fazer com que ele recupere o senso moral, você joga do lado ao contrário. E o sistema não está preparado, nem fisicamente, não tem condições. Não tem condições, não tem verba e não tem vontade política. E nem vai ter. Inclusive porque todo o sistema, que é gigantesco, né? O sistema de detentos hoje, uma das consequências de ser condenado é não votar. Ele perde o direito político dele. Ou seja, nenhuma pessoa ali dentro é eleitor. Não sendo eleitor, de um lado, e de outro, uma sociedade que quer a vingança social, quer que aquelas pessoas que estão lá dentro sofram e passem por tudo que há de ruim, como se isso fosse recuperar, mas nunca vai, e não vai, não é o ideal. Você tem um entrave político também para que esse sistema não melhore nunca. A gente cai numa bola de neve. Então, precisaria rever toda a questão punitiva, teria que rever toda a questão educacional, ou seja, um sistema gigante que teria que ser revisto, para depois que as coisas estivessem andando relativamente bem no país, se pudesse começar a pensar na redução. Veja, a questão da redução envolve também todo esse sistema. A maior parte da sociedade, 89%, pedia redução da maioridade penal. A gente não entra um pouco nessa situação de segurança que está tendo, que a gente está vendo até casos dos chamados vingadores, aqueles
vão lá, aconteceu com o menino no Rio, que prenderam ele pelo pescoço no poste. Não é um reflexo da impunidade no país? Da falta de leis? A questão não é impunidade, porque a legislação brasileira é muito boa. A questão é não caber. Primeiro, não cabe, como eu te disse, não cabe no sistema prisional. Os juízes têm que decidir quem manda e quem não manda, porque não vai caber. Essa que é a questão muito grave. Segundo, os estudiosos do sistema, os juristas, os psicólogos, os assistentes, quem está olhando para isso está vendo que não está adiantando. Então, precisaríamos primeiro ver penas alternativas, né? Começar a rever essa questão. Mas quais seriam essas penas? Prestação de serviço à comunidade, mas prestação de serviço de 4 horas por dia, não uma prestação de serviço que a pessoa possa ir uma vez por semana. Porque, veja, se eu pego uma pessoa que burla a questão tributária, vamos pensar, um empresário, que presta ele para mim? Ele presta mais dentro de uma escola, administrando uma escola, ele que tem conhecimento sobre qual, né, um empresário administrando uma escola ou sem fazer nada dentro de um presídio. São essas questões que a gente tem que levantar no Brasil. O que é melhor? A segunda seria apenas de multas, mas multas muito pesadas, que são questões que realmente, às vezes, amedrontam mais do que o sistema penitenciário. Porque no penitenciário tem as progressões e tem tudo aquilo. Eu acho que a questão pecuniária é pior. Então, primeiro, rever toda essa questão. Agora, de outro lado, a violência não vai ser resolvida só com mais prisões. Eu tenho que ter uma base de educação, em primeiro lugar, rever o sistema prisional e, segundo, dentro do sistema prisional, quebrar as questões das facções dominadoras. Porque acho que um dos maiores problemas é a reincidência, né? Porque o preso ele acaba até saindo, mas ele volta a cometer crime e volta para... Isso. E tem o problema do egresso. Mesmo na Fundação Casa, nós temos problemas do egresso. Isso é uma questão muito importante. O egresso da Fundação Casa ou o egresso do sistema prisional tem todas as portas fechadas. Então, as escolas públicas não querem o egresso e existe uma resistência, né? Ele é visto como diferente, né? E na questão do trabalho, ninguém quer o egresso. Então, quando ele é egresso do sistema, ele não encontra emprego. Isso é um grande problema, porque ainda que ele tenha avaliado a vida dele, resolvido voltar para a vida, quando ele volta e encontra todas as portas fechadas, ele já conhece o caminho da criminalidade. Né? Não que isso justifique, mas ajuda, né? Ajuda ele retornar, porque ele vai ter que sustentar a família dele, por exemplo, de alguma forma. Então, essa questão também é muito importante. Então, a gente não pode falar que a redução da maioridade penal vai reduzir a violência? Não vai reduzir. Eu afirmo que não vai reduzir. Eu tenho convicção de que a redução não vai reduzir nada. Pelo contrário, porque o aliciamento vai começar cada vez mais novo. Então, se eu pegar os de 16 e colocar dentro do sistema prisional, o aliciamento, que hoje é de 14 a 18, o aliciamento principalmente para o tráfico de drogas, vai abaixar para 12, porque eu vou ter uma mão de obra que sai em 3 anos, né? Ele entra e sai da Fundação Casa em 3 anos, só até os 16. Então, eu diminuo o aliciamento. Entendi. Cada vez menor. Crianças... Daqui a pouco vão estar... E aí, qual vai ser a solução? Reduzir de novo e reduzir de novo? Até quando? Né? Vamos ter o quê? Creche de segurança máxima? Mas qual que é a principal porta de entrada dos adolescentes no crime? É o consumo de drogas, bebidas? Ou existe outro fator? É o aliciamento para o tráfico. Mas não relacionado com o consumo? Não necessariamente relacionado ao consumo. Não necessariamente. Claro que existem os consumidores, existem os meninos de rua, existem esses meninos do crack, que é uma situação muito triste, porque eles realmente cometem atos infracionais por conta da droga. Esses meninos deveriam ser resgatados mesmo e entrar em tratamento para conseguir recuperar e ser recolocado em famílias, porque eles não adianta também eu ter a Fundação Casa, pego esse menino e jogo na rua de novo. Não tem, é um círculo, né? Não tem condições. A alienação da família também entra? É um fator entra. Olha, um dos maiores fatores nas Fundações Casas, quando a gente vê de recuperação ou não, de retorno ou não, é a família.
Se existe uma família por trás unida que pretende acolher o adolescente, a reincidência é muito menor do que aquele que não tem a família. Isso faz muita diferença, realmente. E isso são estudos da própria Fundação Casa. Uma das questões da Fundação Casa é essa, trazer a família para dentro. Nas visitas, permitir esse acolhimento. E aqueles que não têm famílias, isso é uma das ações da Fundação Casa que eu acho primordiais. A própria Fundação tenta buscar essa família, buscar as origens desse adolescente para reinserir, nem que seja, olha, uma irmã, uma tia, a avó, não precisa ser necessariamente os pais, que às vezes os pais também já estão possivelmente no o crime. abandonaram, né? Alguém da família para que ele saia com acolhimento afetivo. E essa é uma questão interessante. Eles precisam de acolhimento afetivo e não material. Menos material e mais afetivo. Entendido. Ponto de Vista volta daqui a pouco falando sobre a redução da maioridade penal. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ponto de Vista de volta falando sobre a redução da maioridade penal. Raquel, qual que é o papel das ONGs hoje na atuação com os adolescentes infratores? As ONGs, elas atuam dentro da Fundação Casa com oficinas, então são oficinas, pode ser, por exemplo, oficina de fotografia, oficina de escrita, oficina de filme. Elas entram para dar essas oficinas para a profissionalização dos adolescentes. Isso é de fundamental importância. E existe também as ONGs que trabalham nas questões da semi-liberdade, que eles ficam metade do tempo nesses locais. Esses locais são cuidados por essas organizações e também oferecem oficinas. Muitas delas enxergam o adolescente dentro do seu nicho social. Então, tem oficinas de rap, tem oficinas de grafite. Então, elas tentam desenvolver ou trazer o adolescente próximo delas, porque pela própria idade eles são muito arredios, através de questões que falem a linguagem deles. Isso é muito importante, porque não adianta também eu obrigá-la a fazer alguma coisa que o adolescente não se interessa. Então, eu tenho que colocar ou oficinas de informática, que também são muito importantes, para que eles tenham algum conhecimento, para que possam entrar no mercado de trabalho. Mas não seria papel do Estado? Claro que seria papel do Estado, mas o Estado não dá conta. O Estado dá conta de muito pouco, né, na verdade. Então, as ONGs têm que suprir. Embora essa questão da ONG, a gente tenha uma questão assim, se as ONGs fizerem, o Estado vai relaxar. Então, se as ONGs não fizessem, será que o Estado... mas são vidas que estão ali. Não se pode brincar com isso, né? Então, é melhor as ONGs fazendo, embora não seja o ideal, do que se perder essas oportunidades. E como que funciona no caso da semi-liberdade que você citou? Como que esse adolescente ele é assistido no tempo que ele está fora da instituição? Quando ele vai para a escola, né, no horário que ele já tiver matriculado, e no contraturno, ele vai em um local adequado que o atende e ele passa a tarde lá, ou amanhã, né, dependendo do horário. Ele passa a tarde lá fazendo essas atividades de oficinas. E então, à noite ele... À noite ele retorna para casa. Mas como que ele é assistido, ele é acompanhado? Então, esses locais têm psicólogos, têm assistentes sociais, psicopedagogos,
tem todo o acompanhamento, o mesmo acompanhamento que ele teria na Fundação Casa, só que com a possibilidade de estudar fora e de dormir na própria casa. Entendido. E no caso que você falou dos juízes para os adultos, que eles têm que escolher, eles selecionam quem vai preso e quem não vai. Isso. Existe isso com os adolescentes também? Então, com os adolescentes, a situação eu penso um pouquinho mais triste, porque eu enxergo com muita clareza a diferença de classe social. Como eu te disse, a análise é muito mais pela classe social. Então, se analisa assim, este adolescente tem uma família que pode recuperá-lo porque é rica, e este adolescente não tem porque é pobre. E não necessariamente isso existe. Há adolescentes de família de classe média, que a família não tem estrutura para tirá-lo da criminalidade, assim como o contrário. Há adolescentes da classe baixa que, embora os pais tenham que se esforçar muito para sustentar ou trabalhar muito e estejam muito ausentes da casa, eles têm sim envergadura moral para trazer esse filho fora da criminalidade. Mas não é assim que é visto. Veja, olha só, nós temos, como eu te falei, aproximadamente 8.000 adolescentes em fundações casas, mas nós temos, eu acho que de 500 a 600 em semi-liberdade. Então, como que os juízes estão enxergando isso? Estão enxergando como bandidos, então prende. A gente está entrando na lógica mesma do adulto, né? Então, isso aqui não tem jeito, né? A gente às vezes fala assim, esse menino não tem jeito, então manda para lá. E não é assim que deveria ser visto. Mas como que faz para reverter essa visão do juiz, já que o próprio judiciário não consegue diferenciar e encontrar uma solução? É muito difícil, porque é uma cultura, seria uma mudança cultural. Então, ela deveria começar desde a escola, né? Então, mudanças pequenas, mudanças de dia a dia, através da própria mídia, porque a mídia nos contamina com essa questão. É adolescente, tem 16 anos e já os nomina de bandido, né? E não eu acho muito absurdo, né? Mesmo ele tendo consciência do que ele está fazendo? Mesmo ele tendo consciência, porque quando você estigmatiza, é muito difícil. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo e vai ficar muito claro. Nós mudamos muito rapidamente a questão da mulher com a Lei Maria da Penha. Então, se antes eu falava em briga de marido e mulher, não se mete a colher, não era assim que se falava? Ou se apanhou é porque tem motivo? Rapidamente, por conta de uma propaganda institucional muito forte, bater em mulher é feio, bater em mulher é errado, você tem que procurar seus direitos, vai lá na delegacia, a delegacia da mulher, nós mudamos essa ideia e foi muito rápido. Trabalho escravo, mesma coisa. Então, é possível mudar a cultura? Sim, é possível, é só ter vontade. Primeiro, vontade política e depois passar pela parte da mídia, que a gente consegue mudar mesmo a situação dos gays. A comunidade GLTB conseguiu vários avanços por conta dessa propaganda massiva de igualdade. Então, se nós fizéssemos uma propaganda massiva em relação a isso, talvez nós conseguíssemos mudar até as próprias pessoas, os próprios adolescentes. Quer dizer, é feio ir para a criminalidade, porque hoje, na comunidade que eles vivem, muitas vezes é questão de status. Eu ser traficante é bom, né? Me dá autoridade, me dá isso que é legal, né? É isso que vai me fazer a vida boa. Eu tenho que mudar, inclusive lá dentro, esse status, para que não. Eu preciso estudar, porque eu vou efetivamente fazer uma faculdade ou eu vou me destacar no mercado de trabalho, eu tenho esperança. E hoje não, quem está dando a esperança são as facções criminosas. O Estado não está dando esperança para esses adolescentes. Só para entender, Raquel, você disse que no caso dos juízes também é uma questão de cultura. Mas como que eles são escolhidos para estarem ali tratando da criança e do adolescente, nesses fóruns especiais? Na verdade, assim, existem as varas da infância e juventude. São varas especializadas que cuidam dos atos infracionais e de todas as questões de crianças e adolescentes. Questões de guarda, viagens para o exterior, eles cuidam de tudo, inclusive creches, tudo que falar de criança e adolescente são eles que cuidam. Então, é um contingente gigante. A forma de escolha dos tribunais, sinceramente, eu não sei como é feita.
mas que existe poucos juízes com essa humanidade dentro de si para tratar do assunto, realmente existe. É porque isso nos leva a pensar que existe uma falha na escolha de quem vai ser um juiz A falha a partir desse momento. Se você... Ou a falha no próprio preparo. Então, a falha da escolha do juiz ou a falha da faculdade de direito, da entrada deles na carreira da magistratura, da forma como é a prova. Então, tem todo... Ele caminhou para chegar até ali, né? E neste caminho, ainda não temos humanidade, né? Ainda não temos esse olhar humano sobre a questão do direito. Então, temos uma questão técnica. Olha, eu tenho a lei, aplica assim, pronto, acabou. Ainda temos que mudar. O judiciário já tem tido movimentos de mudança para um olhar mais humano sobre os processos. Eu enxergo isso com muita clareza, mas ainda há muito a avançar. Na sua visão, diante do que a gente tem hoje, para a criança e para o adolescente, diante desse desejo da maior parte da população de haver uma redução da maioridade penal, qual que é a sua, digamos, previsão para um futuro próximo, para os próximos anos? Olha, infelizmente, eu acredito que vai acabar tendo a redução da maioridade por questões políticas. Políticas eleitoreiras, eu falo, e não políticas verdadeiras. Não políticas de vontade de mudar o país, mas políticas com anseio de fazer a vontade, quero fazer a vontade do meu eleitor como se ele fosse uma criança mimada. E não uma política no sentido, vou ensinar o meu eleitor que é possível fazer um país melhor sem que essa vontade dele seja atendida imediatamente. Eu acredito que vai passar, e se passar, estaremos dando um passo ao caos do que já tem. Vai piorar as questões. Quais as consequências que vão piorar? Primeiro, a inserção desses adolescentes, eles vão sair piores do sistema prisional. Segundo, o tamanho do sistema prisional não comporta essas pessoas, nós não sabemos onde vamos colocá-las. Isso é no país todo, não cabe fisicamente. E, em terceiro lugar, nós teremos aliciamento de crianças. Esses adolescentes que hoje são tidos como bandidos, que hoje têm 13, 14 anos, nós teremos 9, 10. Tá já. Obrigado, Raquel. Imagina, eu que agradeço. Esse foi o Ponto de Vista, que falou sobre a redução da maioridade penal com a advogada Raquel Tamassia. Até o próximo programa.